né? E aí eu acho que é legal a gente ter a crítica, mas é legal também entender que a gente está numa sociedade, né, numa cultura que coloca a questão do gênero, da genitalidade e da diferença sexual no lugar central, né? E dado isso, talvez, né, a imagem, né, da lógica fálica, ela é um recurso mais fácil, né, como diria o Fábio, uma via facilitadora para que consiga se fazer um contra-investimento, né? Porque o falo é aquela lógica do uno, é a lógica dos limites, né? É a lógica que consegue estabelecer, você está aqui, eu estou ali, né? Cada um no seu lugar, existe uma barreira, e fazer um recurso a essa lógica, muitas vezes, é a via com a qual a cultura ela permite que os sujeitos né, que os sujeitos virem um eu, né? Que o psiquismo se consolide. Então, eu fiquei pensando sobre essas questões, né? E sobre o texto da Clarissa, né? Eu achei muito interessante. Esse filme é excelente, né? Eu vi ele quando ele estava passando no cinema na época, né? E é interessante como que essa questão da morte ela assume, né? Do preparo do corpo, assume um caráter ritualístico e como isso tem uma função importante para o luto, né? E eu fiquei pensando também sobre a questão do abandono paterno, né? Que está no seu trabalho e que tem um certo diálogo com outros trabalhos, inclusive com Ian, né? Como é que a questão do abandono paterno, né, a gente recorrendo a Laplanche, né, o Laplanche tem uma fala no colóquio, se não me engano, né, é de 1994, o Fábio Fernando me corrija se eu estiver errado, né, que ele fala que algumas mensagens, né, que são passadas, elas são de difícil tradução porque elas trazem em si seu próprio código, né? Ou seja, a tradução, para uma tradução ocorrer, para uma simbolização acontecer, é necessário haver um mínimo afastamento, tem que ter um espaço, um hiato entre a mensagem e a tradução, né, para que, que o sujeito consiga, né, ter uma postura ativa na tradução, né, e com isso ele conseguir elaborar algumas questões que ficam, né, ali fazendo ruído, né. E o abandono é uma questão que, apesar de despertar um sem número de fantasias, né, vai pensar, é porque eu não tocava direito, né, por que será que meu pai me abandonou? Mas tem sempre um ruído, né, como se fosse um ponto cego, que talvez tenha a ver com isso, né. É uma mensagem que tem um código já que é colado, né, e que dificulta, né, uma tradução simbolizante, por causa que ela não permite um espaço entre para o sujeito conseguir ter uma postura ativa nessa tradução, né, e talvez, né, o abandono do pai remeta a isso, assim como alguns casos de abuso sexual também, né, trazem essa questão de não proporcionar esse ato para a tradução. E no artigo da Ana Flávia e da Paula, né, você estava comentando, né, Ana Flávia, que para a gente parece absurda a possibilidade de troca 6 anos depois, né? Como é que eles aventaram essa possibilidade, para a gente parece sem lógica, né? E eu achei interessante porque acaba que eu já fui há alguns anos psicólogo, tanto das varas de família quanto da vara da infância, trabalhando com adoção e tal, né? E como que essa ficção biologizante, né, ela perpassa nossas práticas jurídicas, né? É interessante, por exemplo, né? No próprio ECA, eu acho que o ECA, ele traz, apesar de eu gostar muito do ECA, ele tem um certo ranço biologizante na medida em que ele espera que sejam esgotadas todas as possibilidades possíveis de laços biológicos antes de disponibilizar uma criança ou um bebê para adoção. E, às vezes, isso assume formas até caricaturais, assim, da pessoa procurando um tio, avô, que nunca tem contato nem com a mãe, nem com o pai, e chega lá e fica insistindo para esse tio, avô, assumir a criança, como se aquilo, né, o fato de ter uma linhagem, né, um parentesco biológico fizesse alguma diferença, né? E como que isso está presente nas nossas práticas, né? A gente, às vezes, precisa recorrer a essa ficção da biologia para conseguir conceber, né, a linhagem, os movimentos de filiação, etc., né? Tem alguns casos também de devolução de adoção que são inacreditáveis, assim, né? Às vezes a pessoa adota um bebê, chega lá com um adolescente de 13 anos de idade, querendo devolver, porque, né, ele está dando muito problema, está dando trabalho, está fazendo uso de drogas e tal, e a pessoa prefere, né, acreditar que é por causa do sangue, que não é o mesmo dela, né, que está acontecendo, e não há um movimento de responsabilização, né? Esses casos, né, não são tão comuns, mas, né, existem, né? Eu já presenciei alguns e é uma coisa inacreditável, né? Já tem alguns casos que, inclusive, essa devolução foi efetivada,
né, apesar de ser proibido em lei, mas quando se pensa no melhor para a criança, para o adolescente, às vezes é melhor afastar ela de uma pessoa dessa, né, que faz essa ficção. Então, interessante, né? E o Lucas, né, por fim, né, para eu abrir para as perguntas, né, primeiro, né, se vocês quiserem comentar alguma coisa, né, a partir desses meus comentários, não tem propriamente uma pergunta, né, são coisas que foram me suscitando, né, que eu fui associando livremente, eu acho, né, a partir da leitura, né, de escutar as falas, né. Ele fala, né, que essa transmissão verticalizada, né, de um limite paterno, né, esse papel verticalizado do pai, ele por si só, né, ele não faz essa transmissão, né, o pai tem que participar dos movimentos de holding, e eu acho que isso é fundamental, né, a gente entender, talvez isso seja até um elemento para a gente criticar esse conceito tão usado na psicanálise, que é o de metáfora paterna, né. Se a gente imaginar visualmente, imaginariamente a ideia de uma metáfora, né, a metáfora é algo vertical, ao passo que a metonímia é algo horizontal, né. Então, né, como que a transmissão paterna, né, essa questão dos limites, né, e a gente tem que se questionar, né, abre um parênteses, questionar por que o nome paterno, né, pai, e falo para isso, mas como que essa transmissão, né, unicamente vertical, ela acaba por não se transmitir, né. Você vê que é muito comum, inclusive, né, pais de psicóticos serem figuras às vezes, de muito sucesso, né, de sucesso, né, intelectual, midiático e tal, né, que é aquela coisa unilateral, né, que vem de cima para baixo e às vezes é importante transformar esse movimento vertical em algo horizontal, né? Talvez pensar assim né, se fosse um gráfico nem assim, mas algo, né, assim, de uma transmissão paterna, né? Então eu acho que né, são coisas que foram me suscitando a partir das falas. Alguém quer comentar alguma coisa ou vamos abrir para as perguntas primeiro? Só queria comentar que no filme, na hora que os advogados do hospital sugerem a troca, eles usam exatamente o termo, eles ainda são pequenos, têm só 6 anos. Nessa idade, as crianças se habituam muito fácil. Então, isso é usado como argumento para a troca. E tem uma outra coisa também no filme, que a gente ficou, assim, horrorizada com o filme. Essa questão de quando o hospital sugere a troca, é muito normal, sabe? Todo mundo fica, tá, tipo assim, vamos ver essa possibilidade. Mas, porque na cultura japonesa tem muito disso. A gente até conversou com uma professora de origem japonesa, e ela estava falando que lá é muito assim, é muito sangue, é mais importante, o nome, tem que zelar pelo nome da família, eles são muito tradicionais, é como se todo mundo fosse da mesma família do imperador, então isso é muito forte, então eles tratam isso com muita normalidade, a gente achou assim, incrível, como que pode uma coisa dessa? Claro. Eu só queria comentar, foi bom você ter feito esses comentários, quase um trabalho, né, de composição de um pouco de cada coisa. Eu queria comentar só, quando você fala da questão do ECA, né, que tem aquela questão de esgotar todas as possibilidades possíveis de reintegração familiar, né, da criança. E tem um outro lado também atual, eu acho que vai ter até um trabalho hoje à tarde sobre isso, que é aquela questão da não verificação da possibilidade da criança permanecer com os pais, com a mãe ou com o pai, por causa de uma consideração de um outro, né, de um juizado, do Ministério Público, de um outro, de que considera que aquela mãe não tem capacidade de cuidar. Então, também tem para esse lado e para o outro. Né? O que a gente tem visto hoje muito nas políticas públicas são aqueles casos, o André vai trazer isso hoje, pelo que eu estou vendo, dos bebês que são retirados de suas mães pelos simples fatos de serem usuários de drogas. Né? E aí, depois de uma possível destituição desse poder familiar, que a criança vai para um abrigo ou né, vai para uma casa de cuidado, tem também todo um estudo para ver se a família está pronta para receber aquela criança de novo, e aí pobreza passa a ser um condicionante. Quer dizer, a casa não tem, sei lá, porta, ou a casa não tem condições físicas para receber aquela criança. Então, quer dizer então que pobreza agora passa a ser determinante para o não recebimento da criança pela família, que quer ter aquela criança. Então, é bacana, porque tem esses dois lados, né? E, na verdade, o direito tentando fazer um círculo naquilo e vai para um lado e para o outro e não arruma um meio termo, assim, porque não considera as outras questões que estão envolvidas nessa dinâmica, né? E só mais uma questão também que você foi falando, eu fui anotando aqui,
é interessante que essa questão de função paterna, de limite, né? Eu acho que quando a gente fala da função paterna, eu penso que oferecer limite já é, inclusive, um cuidado. Então, não tem como dissociar as duas coisas, porque a oferta do limite pelo pai ou pela mãe é o cuidado, faz parte da questão do cuidado, né? Então, interessante, assim, só para comentar. Bacana, né? Talvez tenha em comum entre essas duas coisas que parecem opostas, né? Essa verificação excessiva, né, de condições sociais da família, como se isso fosse definidor, ou de outro lado, né, que sai correndo atrás de parentes biológicos longínquos para poder, né, essas duas coisas têm em comum uma certa essencialização do lugar parental, né, como se existisse algo que prescrevesse o que é, né, o que é um pai, o que é uma mãe. Um pai tem que ser assim, um pai tem que ser biológico, né, um pai não pode usar crack, né. Então, eu acho que passa, só né... famílias pobres, né? Porque as Sim. que os pais continuam usando droga. Continuam usando cocaína aí, né? E tá valendo, né? Então tá, vamos abrir para as perguntas, então. Boa tarde. Eu fiquei pensando, principalmente a partir dos discursos da Clarice do Lucas, e a partir também de um comentário do Fábio ontem, a respeito de um livro que ele citou, O Longe da Árvore, que, em alguma medida, acho que todos os filhos sempre caem longe da árvore. E, em que medida, ter um filho é sempre viver algum luto, que seja pela reabertura dessas situações originárias, que o pai ele vai perder a esperança de reviver uma onipotência que ele acreditou reviver, né? Então, eu fiquei pensando nisso, em que medida ter um filho, né? Adotar um filho, como a Michele citou, não é viver, em alguma medida, o luto. Apesar dos eventos do livro serem bem extremos, né? Porque são casos drásticos, né? O Solomon, ele vai dizer sobre a perda de um filho ideal. E, assim, o filho que escolhe não tocar o violoncelo também não é o filho ideal, né, de alguma forma. Então, eu fiquei pensando o quão desafiador é não só ser pai, ser mãe, mas o quão desafiador para a clínica é também, né? Essa questão de maternagem, de paternagem. Foi mais um comentário mesmo, uma instigação. Achei muito bonito. Gente, vamos fazer uma rodada de perguntas primeiro, né? Eu acho que fica melhor. Só aproveitando o privilégio que está pertinho, falar do trabalho de luta, só uma coisa que me veio, uma brincadeira. Quando o Antônio, meu filho, fala que vai torcer para o Galo, eu tenho, obviamente, um piripaque, né? Não, mas aí realmente é um luto mesmo. É um luto terrível, né? Tanto pela vida infeliz que ele vai levar, né? Quanto, né, pela desidealização que eu vou ter que fazer, enfim. Então, isso acontece, sem dúvida nenhuma, em todos os lugares, né? Mas, óbvio, há matizes importantes a serem considerados, né? Boa tarde a todos, parabéns a todos. Esse congresso, para mim, tem sido muito rico. Espero que tenha mais. Bom, a minha pergunta não, é mais uma interação na fala da Clarissa, a respeito do filme, né, o Curibito, que é a partida, que o personagem, né, esqueci o nome dele agora, ele também tem um filho, né, ele vai ter um filho no final do filme, né, a esposa dele também está grávida. E ele passa a pedra que... Recalquei. Na verdade, a carta-pedra que o pai guarda consigo, ele repassa para a esposa, que a esposa recebe, né, como um presente. E um ciclo, né, que acaba se fechando e se refazendo. E ele reconhece que aquela carta, a carta-pedra, é a que ele trocou com o pai. E o pai guardou o tempo todo. Né, a mesma distância e tudo mais. Então, assim, eu queria que a Clarissa pudesse, assim, só, né, dar uma reiterada nessa situação de
Renovo, né, na verdade, né? De o quê? Desculpa, não te ouvi. Renovo, né? É uma outra família que ele está iniciando com a esposa. Pelo que parece no filme, ele vai ficar com a esposa, não vai abandonar a esposa. E tudo mais. Que no filme também fala a respeito da rejeição quanto a essa profissão que ele escolhe, mas que ele tem que optar para poder manter a família, né? Que a esposa queria até separar dele por conta das condições precárias e tudo mais. Mas depois, com o tempo, ela vai entendendo e valorizando a profissão escolhida, que é, às vezes até a profissão que escolheu ele. Então, era só para fazer essa relação mesmo. Legal. Vamos fazer uma terceira pergunta, aí, né, para otimizar o tempo, e aí a gente, depois dessa terceira, a gente passa para as respostas. Pergunta, comentário, né? Não, mas depois a gente faz uma rodada de resposta e abre mais uma na medida do tempo. Né? Primeiro, eu queria parabenizar, fiquei encantada com a qualidade dos trabalhos, fiquei muito tocada e achei interessante como é que vocês articulam bem, teoricamente, assim, foi um deleite, porque eu só consegui chegar agora e exatamente na mesa que trata da nossa discussão fecunda, que é com relação ao Winnicott. Mas antes eu queria só fazer um comentário, achei belíssima a apresentação, né, dos elementos que você trouxe sobre o filme. Michele, muito interessante você fazer também um comentário sobre a questão da inveja, como que Melanie Klein concebe que o bebê e a criança pequena, desde muito cedo, já tem capacidade de invejar o conteúdo do corpo materno. E foi muito sutil da sua parte, mas eu prestei atenção, que você falou assim, mas a gente não pode perder de vista que existem mães reais, e mães frustradoras, né, e mães que, de fato, não atendem aquilo que a criança, e, portanto, o que se poderia chamar de potencial de inveja, pode, de fato, aparecer. Essa é uma discussão muito importante em Winnicott. Agora, voltando para o trabalho, tem tanta... Porque eu acho tão precioso, porque o Fábio vem com essas questões, e a gente já teve uma caliente, né, Lucas? Mas outras virão. Até em outubro, o professor Lopari, que vai estar aqui para discutir o Winnicott e Laplanche. Eu acho que vocês vão se brindar, mas só para... Acho que, assim, para mim está sendo muito rico, eu quero ler o trabalho de vocês com calma, porque com essa brincadeira a gente está indo em Winnicott de um jeito mais cuidadoso. É claro que todo autor ele pode ser lido por vieses ideológicos. Freud foi, Lacan é, né? O Winnicott também pode ser, enfim. Mas, só um comentário, que eu acho que assim, só para apresentar essa questão da superioridade masculina, eu acho que tem alguns pressupostos em Winnicott que é delicado. Você pega a Natureza Humana, texto da década de 50. O Winnicott nunca terminou Natureza Humana. Mas, se você for para 1968, um artiguinho de um livro póstumo dele, chamado Pensando sobre Crianças, ali ele vai falar sobre as famílias, e ele começa o primeiro parágrafo, por causa do Fábio, eu tive que escrever isso lá o primeiro parágrafo vai falar assim, nós falamos de modelos de família com papai e mamãe, mas existem sociedades em que isso não, e que a criança é, inclusive, cuidada pelo sacerdote. Pai e mãe nem se passa pela questão. Mas o que está em pauta na obra winnicottiana? É a dependência, é o conceito de dependência humana, a relação mãe-bebê, ele usa um termo até quase religioso, é sagrada, não no sentido de uma idealização, mas que se uma criança não for atendida em suas necessidades básicas, fundamentais de atenção e de cuidado, ela cai, ela não se constitui num ser capaz de ser minimamente inteira. Ela pode desenvolver um falso self, ela pode estar adaptada, ela pode ficar rica, no entanto, ela não experimenta um viver criativo, que é o conceito essencial de Winnicott. Por isso, Fábio, por sua culpa, tão grande culpa, eu estou compilando na obra de Winnicott tudo que pode ajudar a falar, por exemplo, desse aspecto do pai, em vários artigos, por causa dele, desde artigos de 40 e pouco até os de 70, que eu gostaria de falar assim, um essencial é o Cuidar, Curar, que é um texto dele que se chama A Cura. Pois eu vou comentar sobre isso, mas em vários artigos o Winnicott fala a mãe e o pai como substituto, vários. Né? E o pai também, os pais me deem licença, mas por enquanto eu vou precisar falar das mães. Outro aspecto importante, então, assim, o pai pode se identificar e fazer as vezes da mãe, sim, do cuidado essencial, porque ele também tem a capacidade de identificação com o seu bebê, porque ele já foi um bebê e ele já brincou. Essa aí, o Winnicott vai falar quais são as condições para o exercício do cuidado. Então, a questão do gênero é delicada, eu não tenho competência ainda para falar toda a questão do gênero em Winnicott, esse é um tema que ainda estamos desenvolvendo, ainda tem a
dureza de que o Winnicott morreu sem falar para a gente sobre o que ele traduz de elementos femininos puros e masculinos puros que não tem nada a ver com gênero, que tem que ter em todos. Ele vai falar do menino que existe na menina e da menina que existe no menino. Então tem tantos... Mas ele chama de menino e de menina. Chama de menino e de menina. Agora, aí ele tem um textinho que ele vira e fala, já pesquisei isso, ele vira e fala assim, eu não tenho palavra melhor para dizer. Alguém me dá alguma outra sugestão? O que poderia ser dito no lugar? Criança, né? ser humano. Mas é inequívoco que uma mulher... Aí vem a questão do cuidado inicial. Acho que esse é um aspecto. Só para situar, não quero demorar, senão tomo a palavra de outras pessoas, mas tem uma coisa importante. O Winnicott é pediatra. Ele atendeu milhares de mães. Uma das coisas que ele percebia, por isso que eu fico assim incomodada quando se fala que ele não faz o empoderamento das mulheres. Ao contrário, toda a obra winnicottiana é o aspecto essencial do cuidado que a mãe tem. Aí é que tem um aspecto. O que é saúde para o Winnicott não é adaptação. Saúde para ele é sentir que está vivo, é real, alcance do contato com a realidade externa, habitar numa área de experiência transicional, que são conceitos muito diferenciados dentro do cenário psicanalítico. Então, esse é um ponto. Mas aí eu estou perdendo aqui, senão não vou. A questão do empoderamento da mulher. Uma das coisas essenciais que o Winnicott via é que uma mulher, e isso é real, quem é mãe aqui sabe, uma mulher, quando está com um recém-nascido, ela é facilmente submetida ao saber médico e qualquer outra, ou de uma enfermeira, ou da sogra, ou dos cursinhos de leite meu. Ele vai totalmente contra qualquer regra, e por isso o texto, qualquer regra que determine como que uma mulher tem que cuidar do seu bebê. Ela vai precisar descobrir isso a partir dela mesma e a partir da validação da necessidade do seu bebê, de apresentação do seu gesto espontâneo. Esse atendimento à necessidade do bebê, no tempo do bebê, esse ponto de vista do bebê que é inserido dentro da psicanálise, que até então não existia. Então, quais são as necessidades do bebê desde o início? A principal é que ele seja visto e acolhido a partir desse momento e dessa singularidade, onde as tarefas fundamentais de integração no tempo, no espaço, contato com a realidade externa, etc., vão ter que se dar. Isso não quer dizer que, isso é uma frase que ele vai colocar, nem mesmo o melhor cuidado do mundo vai impedir que tenhamos problemas, porque todo esse cuidado é feito na base de um confronto de desamparos. É sempre precário, a integração pode ser perdida, o ser humano pode ser super bem cuidado, como ele fala, semeamos um bebê e colhemos uma bomba na adolescência. Ele vai descrever isso, e é preciso o confronto, inclusive para os aspectos do alcance da vida adulta. Outro aspecto essencial, a moralidade em Winnicott, ela não é dada pela culpa, ela é oferecida, ela é alcançada no cuidado suficientemente bom. Isso dá uma virada na compreensão. Um bebê ele pode ser capaz de cuidar e se tornar um indivíduo capaz de cuidar dos outros. Então, em tantos outros aspectos, só para terminar com o aspecto do cuidar-curar, termino, que é muito interessante, que o Winnicott passa o tempo todo da vida dele validando o saber da mãe, porque a mãe, naquela época, e você pega os artigos, os pediatras determinavam quanto tempo que a mãe tinha que amamentar, se ela tinha que amamentar, ou então a criança já saía com uma lata, como que ela tinha que oferecer o cuidado. Ele vai falar assim, largue isso tudo. E vai com uma lógica que não tem nada a ver com as palavras, né? Aí tem a ver com a experiência. E, por fim, quando eu falei do cuidar-curar, é o que vai modificar toda a questão da clínica winnicottiana. O Winnicott foi o único autor que se debruçou sobre o conceito de família. Pesquisa dentro do cenário psicanalítico se tem algum verbete nos vocabulários psicanalíticos do conceito de família. Então, esse é um aspecto importante para dizer da proteção que se tem que fazer para a criança ao longo dos estágios. Mas foi ele que pegou as crianças antissociais e os psicóticos, e até perversos. Ele fala, nós temos que dar conta. Nenhum autor trabalhou tanto com as famílias fragilizadas e com as substituições do que ele. Então, esse seria um tema para poder discutir depois. Obrigada, adorei, viu? Obrigada. Tá, aqui, gente. A mulher não é só mãe. Lê o texto feminino, a pílula e a lua, tem outras coisas que a gente vai discutir depois. Aqui, vamos passar para uma rodada de resposta. Então, vou passar primeiro a palavra para a Clarissa, né? Que... Dá tempo? Uhum. Com as respostas. Tá, ótimo. Obrigado pelo tempo ainda. É um comentário que pode ter uma reação. Eu gostei muito de ouvir todos e comecei a pensar, eu não vi nenhum dos dois filmes mencionados, fiquei com vontade de ver. Eu tenho a partida, vou ver quando chegar em casa, e eu vou atrás de Pais e Filhos. Eu já tenho a carta ao pai e eu vou começar a ler. Mas o que me fez pensar logo de cara foi o trabalho de Michele.
E depois, obviamente, ouvindo os outros e pensando em duas categorias. Uma na situação clínica, ambas na situação clínica. O seu trabalho, Michele, me fez pensar na transferência como um ato de adoção. O analista é adotado pelo paciente. E nesse jogo há uma mentira, como no Ion. A mentira é, na transferência, de fato, você é o meu objeto, fonte. Você vai ficar nesse lugar. E o analista se cala. O silêncio dos personagens do Ion é o silêncio do analista que cala. Ele precisa suportar isso. Senão, se acaba. A gente vai para o real. Ou vai para... Se estraga a fantasia que é a matéria-prima da transferência. E aí também, por outro lado, no mesmo contexto, a função do recalque. Não tocarás é o significado do não matarás. Não poderás tocar nesse, que agora é tabu, porque tu precisas matá-lo. E tu vais matá-lo de algum modo, de um modo que significa esquecer. Esquecer, nesse sentido, vai ser equivalente a deixar alguma coisa para trás. É impossível não deixar alguma coisa para trás. É impossível não ter resto. O resto sempre haverá. A função, de novo, eu insisto, a função do recalque, na análise, inclusive, o trabalho do analista não é só desfazer recalque. Esse é um aspecto, entre outros. Quando Laplanche é quem diz isso, na situação, na tina, o processo se recria. Então, à medida em que alguma coisa se modifica, recordar, repetir, elaborar, na medida em que acontece a elaboração, acontece um novo recalque. E aí alguma coisa não é mais tocada. Alguma coisa não é mais... é morta. Alguma coisa não é mais... não circula mais. Mas, ainda assim, na melhor das hipóteses, a gente tem o que se chama de cura. Vamos pensar na cura no horizonte. A gente tem esse processo de retomada das traduções. Então, eu queria ouvir vocês a esse respeito. Começa? Desculpe, esqueci seu nome. Kátia. É muito legal você lembrar da cena da entrega da pedra para a esposa, que realmente é a demonstração de que algo ali pôde dar vazão para uma nova vida criativa. Assim. A cena final do filme, inclusive, que eu não tinha mencionado antes, pode contar? É uma cena muito bonita, assim, porque ele realmente é num lugar, óbvio, né, com toda a fotografia japonesa, um lugar maravilhoso, tocando. Assim, só ele com o instrumento, conseguindo tocar de novo, tocando com uma expressão de muita satisfação ao tocar, né? E liberar essa carta para a esposa é dizer também assim, olha, eu também posso cuidar, né, de você, eu consigo cuidar, apesar de ter sido abandonado, a gente pode dar um outro caminho para essa família, né? Então, acho que é isso. Eu vou responder o comentário da Patrícia. Já que estamos lá plancheando, eu vou me permitir a ousadia de dar um puxão de orelha nos winnicottianos. Porque quando a gente localiza no tempo histórico que Freud pertenceu, as falhas dele, e a gente entende que ele, né, tem umas limitações pela época dele, a gente tem um Laplanche que vem depois e transforma essa teoria em algo mais justo, algo mais ético. E o que a gente percebeu no nosso grupo de estudo, e que, principalmente usando os textos da Escola Winnicottiana de São Paulo, é que, em pleno 2014, os winnicottianos não fazem esse esforço. Eles continuam empregando termos que são nocivos para a nossa contemporaneidade. Quando a Paula se apresenta com boa tarde a todos e a todas, ela está fazendo a parte dela, porque ela quer mostrar que a linguagem tem poder e que a linguagem pode nos aprisionar. E nas nossas leituras, nós não percebemos isso nos winnicottianos contemporâneos. Então, é mais perdoar o Winnicott, sabemos a genialidade dele, dos pressupostos dele, mas a gente percebe que o campo winnicottiano ainda está muito preso a esses termos. E não existe um esforço de mudança destes termos. E isso vai se perpetuar e vai dificultar a justiça entre seres humanos.
Fernando, eu gostaria de agradecer as considerações, porque, de alguma forma, elas complementam um raciocínio que foi criado no final do texto, quando eu estava escrevendo. É uma sensação... meu processo criativo de escrever é sempre assim. Eu tenho uma ideia e, de repente, eu vou escrevendo e alguma coisa brota. E brotou no final, e eu acho que você complementou muito bem. E eu acho que sim, que é possível a gente pensar no movimento transferencial. Eu acho que não é à toa que eu penso no recalque, né, no final, como esse silenciamento que vem depois, primeiro, de dar vazão às fantasias, porque é disso que eu estou falando no caso da Creuza, né? Alguma coisa, primeiro, ganha, não voz, ganha ato, porque eles tentam se matar, mas, quando isso não é concluído, de alguma maneira, há um silenciamento, um pacto, que aquilo permite que eles possam, sim, se reconciliar. Né? E aquilo tem uma função, inclusive, de diminuir a idealização, né? Porque ele imaginava que a mãe que abandonou era sempre perfeita e maravilhosa, e ela também imaginava o filho dessa forma. Só que as fantasias persecutórias que estavam por trás apareciam de outra forma. Né? Então, quando isso pôde surgir, isso também precisou ser silenciado, porque, senão, de fato, eles iam se matar. E eu acho que, de alguma maneira, eu acho que você trouxe isso também, da ambivalência que há em toda relação de mãe e filha, né, pai e filha, e a gente precisa dar, principalmente na clínica, escutar, dar ouvido a isso, assim, porque é isso que vai permitir que o ato não ocorra nessa gravidade. Né? Kátia, essa questão do luto pelo filho, né, eu concordo, mas eu acho que para um pai ou uma mãe conseguir fazer isso, tem que manter algum ponto mínimo de contato, de abertura para a passividade originária, senão não dá conta, senão fica igual, né, para falar de música, fica igual o pai do filme Shine, né, não sei quem já viu, né, que é aí que não dá conta de fazer, né, e para esse luto precisa de ter esse ponto de contato, né, do meu ponto de vista. Mas então vamos encerrar, né, gente? Vai ter um intervalo? Tá. A Paula quer fazer um comentário antes. Queria falar com a Patrícia, endereçar. Primeiro, Ana, achei seu comentário super bonito. E, Patrícia, eu acho que eu concordo com você absolutamente quando você fala que o Winnicott abre muito, quando ele coloca na capacidade da própria mãe, da identificação, esse cuidado que é dela, mas o problema é que ele coloca que é dela. Ele endereça sempre a mulher. E a gente, no texto da Elza Dias, que, né, é um texto novo, não é nada dos anos 50, ela coloca que as progenitoras têm uma maior possibilidade de tornarem-se mães suficientemente boas. E eu acho que esse tipo de passagem é muito... Eu estou vendo suas feições de resposta, mas eu acho que esse é um tipo de passagem que é muito problemática, assim. Mas a gente conversa mais. Então, um mini intervalinho, mini, e já voltamos com a próxima mesa. Obrigada.